Você provavelmente aprendeu a história de Judas da forma mais simples possível. O traidor, o homem das 30 moedas, a face da ganância. E claro, existe verdade nisso. Judas traiu, Judas vendeu, Judas escolheu um caminho sombrio. Mas reduzir sua mente a uma caricatura de avareza talvez seja uma forma confortável demais de lidar com uma história profundamente perturbadora. Porque Judas não assusta apenas por ter feito algo terrível. Ele assusta porque parece o retrato de alguém que caminhou muito perto da verdade e ainda assim se perdeu por dentro. E esse tipo de queda raramente nasce de um único pecado. Quedas assim costumam ser compostas de frustração, orgulho ferido, expectativa quebrada, auto-engano e uma dor silenciosa que vai se tornando veneno. Essa é a parte inquietante. Judas não está do lado de fora da história, ele está dentro dela. Ele vê, ouve, acompanha, participa. Está perto o suficiente para presenciar milagres, perto o suficiente para ouvir palavras que transformavam multidões, perto o suficiente para ser contado entre os mais próximos. E isso muda tudo. Porque a pergunta deixa de ser apenas como alguém pôde fazer isso e passa a ser o que acontece dentro de uma pessoa que convive com a luz, mas começa a interpretá-la através das próprias sombras. Judas não parece apenas um homem ruim, ele parece um homem dividido. E talvez seja essa divisão, mais do que a ganância isolada, a chave psicológica para entendê-lo. Imagine o tipo de expectativa que alguém como Judas poderia ter alimentado. Você anda com alguém que fala com autoridade, que move pessoas, que desafia poderes, que desperta a esperança coletiva. Em volta de você há uma atmosfera de promessa, de mudança, de reino, de virada histórica. Se, em algum nível, Judas esperava um Messias que reorganizasse poder, restaurasse ordem visível, esmagasse inimigos e inaugurasse um domínio claro e vitorioso, então a convivência com Jesus talvez tenha sido ao mesmo tempo fascinante e frustrante. Porque Jesus tinha poder, mas não o usava do jeito que expectativas humanas queriam. Ele falava de reino, mas não segundo a lógica de controle. Ele confrontava sistemas, mas não para substituí-los por ambição política. Para uma mente orientada por resultados visíveis, isso poderia ser profundamente desconcertante. E é aqui que a psicologia de Judas começa a ganhar profundidade. Talvez o problema não fosse apenas amor ao dinheiro, mas o choque entre a realidade e a fantasia que ele havia construído. Quando a pessoa se apega não só a alguém, mas à versão idealizada que criou desse alguém, toda a diferença entre o real e o esperado pode se transformar em decepção. E decepção, quando atravessada pelo orgulho, quase nunca se apresenta como decepção. Ela se disfarça de crítica, racionalização, impaciência, frieza. Aos poucos, a alma deixa de dizer "eu estou ferido" e passa a dizer "eu já entendi como isso funciona". É assim que o desencanto pode começar a endurecer o coração sem fazer barulho. Judas também parece encarnar um traço humano muito mais comum do que as pessoas gostam de admitir. A tentativa de permanecer perto do sagrado sem nunca se render completamente a ele. A gente que quer a proximidade da verdade, mas não sua cirurgia. Quer os benefícios da luz, mas não sua exposição. Quer pertencer ao círculo, mas sem permitir que o centro do eu seja desmontado. Judas caminha perto o bastante para parecer discípulo por fora, mas alguma coisa dentro dele permanece negociando. E isso é psicologicamente importante, porque a mente dividida quase sempre tenta preservar duas lealdades ao mesmo tempo: uma aparência de entrega e um núcleo secreto de controle. É por isso que a figura do dinheiro importa.
mas talvez como sintoma e não como explicação total. O dinheiro, nesse caso, pode representar algo maior: tangibilidade, segurança, compensação imediata, poder mensurável. Quando a alma começa a se frustrar com o invisível, com o lento, com o paradoxal, ela procura algo que possa tocar, algo concreto, algo que pareça vantagem agora. 30 moedas não são apenas valor financeiro. Elas são a materialização de uma escolha interior. Como se, no fundo, Judas estivesse dizendo: se o reino não vai acontecer como imaginei, então eu ainda preciso sair daqui com alguma coisa nas mãos. Essa lógica é devastadora, porque transforma a desilusão em cálculo. E quando a decepção se mistura com cálculo, a pessoa já não está apenas sofrendo, ela está reorganizando o coração para justificar o rompimento. Talvez Judas não tenha acordado um dia e pensado friamente: vou destruir tudo. Talvez ele tenha chegado ali por etapas menores. Dúvidas não confrontadas, expectativas não confessadas, irritações acumuladas, comparação silenciosa, amor próprio ferido, tentação de controle. A mente humana raramente cai de uma vez. Ela costuma ensaiar a queda antes de executá-la. Primeiro vem o distanciamento interno, depois a racionalização, depois a decisão que apenas formaliza o que o coração já vinha aceitando em silêncio. Há um momento especialmente revelador nessa história. Judas continua por perto mesmo enquanto seu interior apodrece. Isso é assustador, porque mostra como proximidade externa não garante transformação interna. Você pode estar no ambiente certo, ouvir as palavras certas, repetir os gestos certos, ocupar o lugar certo e ainda assim abrigar um processo secreto de endurecimento. A alma humana tem uma capacidade impressionante de performar pertencimento enquanto se distancia por dentro. E talvez seja exatamente por isso que Judas perturba tanto. Ele nos obriga a admitir que convivência com o bem não é o mesmo que rendição ao bem. Existe também uma dimensão de orgulho que não pode ser ignorada, porque aceitar um Messias diferente do que se queria exigia de Judas algo extremamente difícil: revisar a própria visão, morrer para a própria narrativa, admitir que havia entendido tudo de forma incompleta. E o orgulho odeia esse tipo de morte. Ele prefere reinterpretar a realidade a confessar que estava errado. Prefere endurecer a ceder. Prefere trair o que não consegue controlar a se render ao que não consegue dominar. Se Judas queria um caminho que confirmasse suas expectativas, então seguir Jesus até o fim significaria abandonar não apenas desejos práticos, mas a própria imagem de si como alguém que sabia para onde tudo estava indo. É por isso que a traição de Judas talvez tenha menos a ver com um impulso momentâneo e mais com um colapso interno prolongado. Quando ele entrega Jesus, o gesto parece rápido, mas a mente que produz esse gesto provavelmente foi se formando na sombra por muito tempo. Nenhuma decisão tão grave nasce sem uma história interior anterior. E essa história, no caso de Judas, parece marcada por uma tensão insuportável entre proximidade e resistência, fascínio e frustração, presença e não rendição. O beijo, nesse sentido, se torna um dos símbolos mais perturbadores de toda a narrativa bíblica. Intimidade usada como veículo de ruptura. Proximidade usada para ferir. Afeto aparente cobrindo um interior já descolado da verdade. Mas aqui está uma parte ainda mais complexa. Depois da traição, Judas não parece celebrar. Ele colapsa. Isso importa muito, porque mostra que havia nele não só maldade fria, mas também desintegração moral. O dinheiro não consegue sustentá-lo psicologicamente depois do ato. As moedas, que antes pareciam tangíveis, tornam-se peso.
cálculo se dissolve em horror. A decisão que talvez parecesse estratégica revela sua verdadeira face. Não libertação, mas ruína. E isso sugere algo profundamente humano. Há escolhas que a pessoa imagina controlar até o momento em que percebe que não saiu fortalecida delas, apenas mais vazia. O pecado prometeu poder, mas entregou fragmentação. O remorso de Judas é uma das partes mais dolorosas da história, justamente porque mostra que nem toda consciência morta está totalmente morta. Alguma coisa nele percebeu a gravidade do que havia feito. Alguma coisa rompeu a racionalização. Alguma coisa viu, tarde demais, que a própria mente o havia conduzido a um lugar irreversível. Mas remorso e arrependimento não são a mesma coisa. O remorso sofre diante das consequências e da culpa. O arrependimento ainda encontra caminho de retorno. Judas parece afundar no primeiro sem conseguir atravessar para o segundo. E isso torna tudo ainda mais trágico. Não é apenas o homem que traiu. É o homem que já não consegue imaginar que ainda exista misericórdia depois de ter se tornado quem se tornou. Psicologicamente, isso é devastador. Porque uma mente que mistura culpa, orgulho e desespero tende a acreditar que o próprio erro a colocou além de qualquer possibilidade de restauração. E veja como isso fecha o ciclo sombrio. Primeiro, a pessoa resiste à verdade porque quer preservar o ego. Depois, age a partir dessa resistência. Depois, enxerga o horror da própria escolha. E, por fim, o mesmo ego que a impediu de se render antes também a impede de se humilhar depois. Judas parece incapaz de suportar a ideia de continuar existindo como alguém que falhou dessa maneira. Em vez de cair aos pés da graça, ele desaba diante da própria condenação interior. Isso revela um contraste brutal entre culpa quebrantada e culpa orgulhosa. A culpa quebrantada diz: eu pequei, preciso de misericórdia. A culpa orgulhosa diz: eu pequei, e isso é insuportável demais para que eu continue sendo eu. A primeira ainda se move em direção à restauração. A segunda gira em torno do próprio colapso. Judas parece preso nessa segunda forma. Ele sofre, mas sofre sem se render. Enxerga a gravidade, mas não consegue imaginar um caminho de volta que passe pela humilhação curadora da graça. E essa talvez seja a camada mais profunda de sua tragédia. Ele não foi destruído apenas pelo que fez, mas pelo tipo de relação interior que tinha com o próprio fracasso. Então, Judas era só ganancioso? Não. Ganância esteve lá, mas como parte de uma estrutura mental muito mais complexa. Judas parece ter sido corroído por expectativas desalinhadas, frustração não confessada, apego ao tangível, resistência à rendição, orgulho, auto-engano e, por fim, desespero. Isso não o inocenta. Torna tudo pior, na verdade. Porque mostra que a mente humana pode transformar proximidade com o sagrado em palco de conflito interno. E que pecados visíveis muitas vezes são apenas a superfície de processos emocionais e espirituais bem mais profundos. Judas não é apenas um aviso contra amar o dinheiro. Ele é um aviso contra amar tanto a própria narrativa, a ponto de preferir destruir a verdade a deixar-se corrigir por ela. No fim, talvez seja por isso que Judas continua sendo um dos personagens mais inquietantes de toda a Bíblia. Porque ele nos força a olhar para uma possibilidade sombria e muito humana. A de estar perto da verdade, falar sua linguagem, caminhar em seu ambiente e ainda assim permitir que frustração, orgulho e desilusão deformem a alma por dentro. A queda de Judas não começou com as moedas. Começou no lugar invisível,
onde a rendição foi sendo substituída por cálculo, onde a decepção foi sendo protegida em vez de confessada, onde o coração decidiu permanecer próximo, sem realmente se entregar. E talvez essa seja a revelação mais dura de todas. Às vezes, a mente não trai primeiro com as mãos. Ela trai quando escolhe, em silêncio, preservar suas expectativas acima da verdade.